Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui ao vivo. Eu sou aqui. Hoje, mais um dia de live. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar um pouquinho o Instagram avisar que nós estamos ao vivo aqui. E hoje a gente vai falar como controlar as emoções. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, sejam bem-vindos. Então, hoje o nosso assunto da live, a gente vai falar sobre emoções. Como a gente pode controlar nossas emoções? As nossas emoções, elas interferem muito e é a partir delas que a gente vai olhar o mundo. É como a gente experimenta o mundo. Então, dependendo da emoção que você tá tendo, que você está experimentando, é dessa forma que você vê o mundo. Já tinha parado para pensar sobre isso? Por exemplo, quando você está muito bravo, o que acontece? Nada parece dar certo, não é mesmo? Você culpa todo mundo. Você quer fazer alguma coisa e aquilo não vai pra frente. Para ali. Aí o que acontece? Você fica com raiva, né? Então você começa a culpar todo mundo que está à sua volta, incluindo o tempo, né? Faça chuva ou faça sol, nada vai te agradar. Tudo começa a te incomodar, né? Então, quando você tá triste, tudo à sua volta começa a ser triste, né? E aí parece que nada funciona, que nada dá certo, que nada vai pra frente. E aí você começa a te falar, isso acontece só comigo. E daí você já começa a chorar. Por quê? Porque você tá num estado, numa emoção de tristeza. E aí, quando você está se sentindo assim, você se sente vulnerável, né? E você tenta o que? Se proteger. Por quê? Porque a qualquer momento pode vir alguma pessoa e ela vai me atacar. E você acaba o quê? Não confiando em ninguém. Não confia em ninguém, em nada ao seu redor, porque você está enxergando o quê? O mundo com aquelas emoções. E qual é essa emoção? É o medo. É o medo. E eu não sei se você sabe ou não, mas cada emoção que nós sentimos, nós emitimos uma frequência vibracional. Por exemplo, quando você tá com vergonha, você tá vibrando numa escala muito baixa, que é 20, 30 Hz. Quando você está sentindo medo, você já está numa escala um pouquinho mais de 100 Hz, né? Mas isso é um assunto para outra hora. Então, as emoções que você está sentindo definem o seu meio, como você vive, como que você experimenta o mundo ao seu redor. E agora eu quero que você imagine a mente humana. A mente humana sendo como a sua pele. Quando você vai tocar na sua pele, se a tua pele tá saudável, o que é gostoso o toque, né? É maravilhoso. Então, a pele é feita, né, para você ter essa sensação de toque, essa sensação que é delicada. Eu até falo que a pele é o nosso portal, né, que conecta o nosso mundo interior com o nosso mundo exterior. Mas agora imagine que essa pele tá machucada, que você fez um corte ali e tá infeccionado, tá infectado. E você tá o que? Sentindo dor.
e você tenta cobrir ela, você tenta proteger ela. E você não gosta de ser tocado, por quê? Porque toda vez que você toca, causa dor. Não é assim quando você machuca? Quando você vai lá e machuca um dedo, por exemplo, o dedo do pé, né? A mulher, que é muito comum de fazer a unha, e às vezes a unha fica encravada. E aí as meninas vão lá e tiram, e aquilo lá fica pulsando, latejando, e daí você não quer nem colocar, nem dá para usar um calçado fechado. E qualquer coisa, se você esbarrar ou alguém pisa no teu pé, ou você encosta num cantinho de uma mesa, aquilo parece que tá vendo estrelinha, de tão dolorido que é. Isso é comum, né? Então agora imagina que todos nós, seres humanos, possuem uma doença na pele. E ninguém pode tocar um ao outro, porque senão, o que acontece? Vou sentir dor, vai doer. Aí, como a pele, então, ela tá pura ferida, né? A infecção, aquela dor, e como é todas as pessoas, o que a gente começa a perceber e achar? Que aquilo é normal. Que é normal todo mundo ter aquela doença. E aí, o que acontece? As pessoas não iam querer o quê? Se abraçar umas com as outras. Por quê? Porque ia ser dolorido demais. Não ia chegar lá, apertar, mas você tá toda cheia de ferida, ia doer tudo, você não ia querer manter a distância entre outras pessoas. Por que eu tô falando assim? Porque a mente humana é exatamente como uma pele infectada. A mente humana é exatamente como uma pele infectada. Por quê? Porque todo ser humano, ele possui um corpo emocional coberto de um veneno que é todas essas emoções que nos fazem sofrer. Como, Gabriela? Quais são essas emoções? Ódio, raiva, inveja, tristeza. E isso dói. Isso dói quando a gente está sentindo essas emoções. E aí qualquer ação injusta, né, abre um ferimento na nossa mente e nós reagimos como um veneno emocional. Devido aos conceitos que nós temos, o que é justo ou o que é injusto. E aí também nós criamos, que eu falo, que é uma imagem de perfeição. Por quê? Porque a gente cria essa imagem, por que, Gabriela, de perfeição? Porque essa imagem que você cria, tudo é perfeito. Tudo. Só que nem você se encaixa nessa imagem. E você se pune, você mesmo, com essa imagem de perfeição. E você também julga as outras pessoas com essa imagem de perfeição. Que você cria uma imagem, né, virtual na sua mente de perfeição que nem você consegue alcançar. E a partir dela você julga você e você julga as outras pessoas que estão ao seu convívio. E o que acontece? A nossa mente, ela tá machucada. Mas por que, Gabriela? Porque a gente vai passando no decorrer da vida por um processo, por um drive que foi instalado, um processo de domesticação, que todos descrevem como normal, algo que não é. Como é normal, todo mundo está com a pele cheia de feridas, e não é. E a gente vai vivendo aquele convívio e acha que aquilo tá fazendo que faz parte, se torna normal, porque você só tá enxergando aquilo.
Então, quais lentes você está usando para enxergar o mundo ao seu redor? Quais emoções você está vivendo que estão definindo a sua vida? Porque tem as emoções, como a alegria, que é uma escala de vibração gigantesca. Se todos nós vibrássemos na alegria, seria um mundo muito melhor, muito mais evoluído. As pessoas iam ser muito mais felizes. Só que o que acontece foi instalado um drive em nós. E não só em mim ou em você. E esse drive a gente pode ressignificar, resetar ele quando a gente fica consciente. Por quê? Porque tem um sonho do planeta que não é funcional. E acaba que nós estamos inseridos nesse sonho e acabamos mentalmente, sem perceber, caindo no medo. Olha quando você vai assistir a TV, o que só passa? Só quase notícia ruim. Passa 10 notícias boas e passa 10 notícias ruins e uma boa. Por quê? Porque as pessoas querem que você sente medo. O sistema quer que você sente medo. Por quê? Porque é muito mais fácil de controlar. E quando você sente medo, o que faz? Todas as coisas que te fazem sofrer vão indo com uma cascata, como ódio, ira, tristeza, inveja, traição. Olha as músicas muito sertanejas, né? São músicas que eu gostava muito e que é muito fácil de decorar, mas o que falam? Falam muito de traição. E aí você acaba achando que aquilo é o quê? É normal viver isso. E não é. Não é. É a lente de qual emoção que você está usando, que você está vendo o mundo ao seu redor. E aí acontece uma coisa, que quando o medo é muito grande, o medo é grande demais, isso acaba se tornando uma doença. É como se tivesse aqui o ferimento cortado e aquilo dói tanto, mas tanto, que dá vontade às vezes até de cortar fora. Ou de quebrar o contato com o mundo exterior. E aí a gente coloca uma armadura para se proteger das outras pessoas, para se proteger desse meio. Só que essa armadura, você só não se protege das outras pessoas, mas você se bloqueia também. Você se bloqueia também. E aí o que a gente precisa fazer? Se a ferida tá aberta, vou colocar aqui que eu acho que é melhor. Só um pouquinho. Se a ferida está aberta, o que é? Vai lá, limpa essa ferida, né? Limpa ela, para quê? Para ela ter o processo de cicatrização. Quando a gente vai também olhar, é a mesma coisa para o nosso mental. Vai lá, vê, isso daqui tá me doendo demais? Tá me doendo. O que eu posso fazer para curar, para cicatrizar sozinho? Que o nosso corpo, ele em natureza, ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, o que a gente pode fazer para se curar dessas feridas emocionais? É perdoar.
Quando você perdoa, você não tá perdoando o outro. É porque você tá amando tanto você que você não quer carregar essas emoções ruins junto com você. Você não merece carregar isso. O perdão não é sobre o outro, é sobre você. Porque é você que está carregando ódio, tristeza, raiva. Mas quando você ressignifica e perdoa, isso não faz mais sentido você carregar junto. Essa ferida, ela é curada. É sentir compaixão por nós mesmas. É falar, chega, basta. Não quero ser mais o juiz que fica julgando o que é justo, o que é injusto, o que é imagem, aquela imagem de perfeição que eu criei. Chega. Não quero mais isso. E o interessante é que as situações que a gente vive, as histórias que nós nos contamos, não é de fato a história, mas é o que nós interpretamos com aquilo que a gente viveu. Qual é o sentido que nós damos para aquilo? Quem tem o poder disso, de escolher, é cada um de nós. É eu, é você que está aqui do outro lado. Então a gente precisa o quê? Começar de perdoar. Perdoar nossos pais. Perdoar nossos irmãos. Perdoar nossos amigos. Perdoar a Deus. Perdoar a nós mesmos. Isso, você tira um peso gigantesco que você carrega. E quem se liberta é você, não é o outro, é você. Porque é você que está carregando essas emoções ruins de medo, de raiva, de tristeza. E quando você troca pela alegria, pela felicidade, pela harmonia, tudo fica mais leve. Por quê? Porque as emoções, o que está acontecendo? As emoções estão controlando nós. Não é o ser humano que está controlando as emoções. E a gente recebe estímulos frequentemente. Todos os dias, a todo momento, a toda hora, sem a gente perceber. É inconsciente. Então, a todo tempo você está recebendo estímulos. E até quando que você vai deixar as emoções te controlarem? Fala, chega, a partir de hoje eu tenho o controle das minhas emoções. Eu que controlo o que eu quero sentir. Porque o que acontece? Hoje as pessoas, elas perderam o controle. Elas dizem não para coisas que às vezes ela queria dizer sim, fazem coisas que não gostariam, dizem não para elas e sim para as outras pessoas que gostariam de dizer não. Por quê? Para satisfazer as outras pessoas? Mas por quê? Quando você assume que você tem o controle das suas emoções, que você pode expressar o que você quiser, quando você se blinda dessas emoções externas, desses sonhos que as outras, que o planeta, que a sociedade quer te impor, você acaba o quê? Ganhando poder.
você ganha poder. E ganhando poder, você cria o seu próprio céu. É sobre isso. Então, a partir de hoje, começa a perceber as suas emoções. Quais emoções que você mais sente no seu dia a dia? Se são emoções negativas ou se são emoções positivas que te levam para onde você quer, você vai subindo degrau em degrau, ou são que estão te levando para baixo. Aonde você quer chegar? Quais as lentes que você quer ver o mundo? Com quais emoções você quer enxergar o mundo? Porque aqui existe um detalhe. Imagine uma pizza de 8 pedaços. Imaginou essa pizza? Um pedaço dessa pizza são as coisas que você sabe que existe e você sabe e usa. Por exemplo, eu sei que existe celular e eu uso o celular, certo? Então, esse um pedaço da pizza são as coisas que eu sei que existe e que eu uso. Agora tem um outro segundo pedaço da pizza, que são as coisas que você sabe que existe, mas você não usa. Por exemplo, eu sei que existe helicóptero, mas eu não sei pilotar um helicóptero. Por quê? Porque eu não preciso disso nesse momento. Mas eu sei que existe. Então já foi 2 pedaços da pizza. Mas e as outras 6? São as coisas que você nem sabe que existe. E por isso, você, não sabendo que existe, você não tem o poder de escolher aquilo para sua vida. E aí, a gente olha com as lentes que nós temos, com as emoções que nós temos, e a gente acha que aquele mundo que eu estou vivendo, que eu estou enxergando, todas as pessoas vivem iguais. E não é. Apesar de ter um sonho coletivo do planeta. Mas cada um de nós temos também um sonho individual. E quando você consegue controlar as suas emoções, você começa a ganhar poder. Quando você perdoa quem te magoou, quem te feriu, você vai ganhando poder. Porque não é sobre o outro, é sobre você. E isso tudo eu aprofundo mais na mentoria Essência. Porque tudo isso eu passei para chegar até aqui. Muitos falam, mas você tem diploma, Gabriela? Não, eu vivi na pele. E isso é muito mais, é um diploma da vida. Não é só um diploma escrito que eu estudei, porque tem uma grande diferença aqui também. Imagina que você vai passar um campo minado. E aí você tem aquela pessoa que ela leu como é o campo minado. Ela estudou o campo minado, mas ela nunca foi lá. Ela nunca passou por lá. Aí tem uma outra segunda pessoa que ela estudou aquele campo minado. Ela leu aquele lá. Ela já atravessou com algumas pessoas, mas ela nunca foi lá. E tem uma terceira pessoa que é a que escreveu o livro. Ela já foi, várias vezes lá. Ela já passou milhares de pessoas por lá. Qual pessoa você escolheria? Qual pessoa você escolheria para te conduzir por esse campo?
Então, se isso faz sentido para você, se você chegou até aqui, eu te convido a entrar no grupo secreto do WhatsApp. Vou deixar o link aqui na bio, ou escreve eu quero para você receber no direct. E lá eu vou fazer uma aula secreta que vai ser dada todas as informações lá. E aí vai ser uma aula muito mais profunda. Marcelo escreveu a terceira. É exatamente isso. Fez sentido tudo que eu falei aqui? Se fez sentido, compartilha depois essa live com outras pessoas que precisam ouvir isso que foi falado hoje aqui. E eu te convido também a entrar no grupo para participar de um workshop que vai ser ao vivo e online. E lá no WhatsApp você vai ter mais informações. Joia, gente? Então tenha uma excelente terça-feira. E eu espero você amanhã às 7h30 da manhã, novamente aqui no Instagram. Beijos!